Olá! Nesse vídeo eu falo sobre a súmula vinculante 24, que nos diz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos de 1 a 4, da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Esse enunciado é de 2009. Vamos entendê-lo com calma. A Lei 8.137 de 90 traz crimes contra a ordem tributária, contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. Artigo 1º, 2º e 3º tratam de crimes contra a ordem tributária, sendo que o 1º e o 2º falam de crimes praticados pelo particular contra a administração tributária, e o artigo 3º fala de crimes praticados por funcionários públicos. O artigo 1º traz condutas de crime material, crime cuja tipificação depende de um resultado naturalístico, a consumação depende de um resultado naturalístico. O artigo 1º diz assim: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. E aí vem os 5 incisos desse artigo. Então perceba que o caput prevê a necessidade da supressão, da redução do tributo, ou seja, da sonegação. Então os incisos, por exemplo, o 2 fala de fraudar a fiscalização tributária, o inciso 4 fala de elaborar, distribuir documento que saiba falso. Essas condutas de fraude mais a sonegação configuram então o crime material. Assim é no inciso 1, 2, 3 e 4. O inciso 5, por sua vez, traz uma conduta de crime formal, cuja consumação ocorre independentemente do resultado naturalístico. Diz o inciso 5, para conhecimento: negar ou deixar de fornecer quando obrigatório o documento fiscal necessário. Ou seja, ao se negar, ao deixar de fornecer o documento, já ocorre o crime, já ocorre a consumação, independente de qualquer resultado referente à sonegação ou não. Daí que o enunciado vinculante 24 trata apenas dos 4 primeiros incisos. E por que, nos termos do entendimento do Supremo, é necessário o lançamento tributário para configuração desses crimes? Ora, o que é o lançamento tributário? Vamos relembrar. É um procedimento administrativo de competência privativa de autoridade administrativa previsto no artigo 142 do CTN, que tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo, definir quem é o sujeito passivo, se há ou não substituição tributária, e também apurar eventual necessidade de aplicação de penalidade. Relembrando, a cadeia do tributo ocorre da seguinte forma: nós temos então a lei que prevê uma hipótese de incidência, por exemplo, transporte de mercadorias, no caso do ICMS. Ocorre então o fato imponível, ou seja, alguém faz esse transporte, por exemplo, do Mato Grosso do Sul para São Paulo, transporte de mercadorias. Surge então a obrigação tributária. Porém, a obrigação tributária ela é ilíquida, ela não é exigível ainda. Daí a necessidade do lançamento tributário, que é esse procedimento que vai dizer quanto é devido, qual o tributo, quem é o sujeito passivo, enfim, vai trazer exigibilidade e liquidez, criando agora o crédito tributário. Aí sim, nós podemos falar em sonegação. Com o crédito tributário, que é exigível, que é líquido, após o lançamento, porque o lançamento ele tem a natureza mista, ele declara a obrigação tributária, ou seja, ele reconhece algo que já existia, apenas reconhece, porém ele cria, o lançamento constitui o crédito tributário. Então, enquanto o crédito não se constitui de forma definitiva, pelo lançamento tributário, não está caracterizado no plano da tipicidade penal o crime contra a ordem tributária. Só posso falar em sonegação se existe um crédito, algo exigível, algo líquido. Pois bem, para o STJ, então o lançamento é uma condição objetiva de punibilidade. Daí que não há que se falar em persecução penal
se não há essa condição. No âmbito do STF, ainda não está claro se o lançamento seria uma condição objetiva de punibilidade ou elemento normativo do tipo, muito embora a súmula vinculante refira-se à tipicidade. Ok? Pois bem, e qual que é a importância de se aferir o momento consumativo do crime? Vamos pegar um exemplo. Primeiro reflexo prático, termo inicial da prescrição penal. Nos termos do artigo 111, inciso 1 do Código Penal, a prescrição começa a correr da consumação do crime. Então imaginemos que alguém pratique uma conduta prevista no inciso 2 do artigo 1º em 2010. Porém, o fisco realize o lançamento tributário somente em 2014, ou seja, 4 anos depois. Somente em 2014 começará a correr a prescrição. Perceba que há um impacto real, prático. Daí também que surgiu uma corrente a dizer que a súmula vinculante 24 não poderia ser aplicada de situações anteriores à sua edição, que foi em 2009. O STF já rechaçou essa teoria, essa tese, dizendo, olha, súmula vinculante não é norma, não é lei. Não há que se falar em retroatividade ou irretroatividade, ok? Até porque a súmula vinculante ela não inova no ordenamento jurídico. Ela apenas cristaliza o entendimento que já vem sendo praticado pelo tribunal, no caso aqui, o Supremo Tribunal Federal. Ok. Outro ponto interessante ainda, competência. Nos termos do artigo 70 do CPP, a competência ela é definida pelo local da consumação do crime, ok? Pois bem, então o local será o local onde ocorreu o lançamento pela autoridade tributária competente. Então perceba que não estamos tratando de questões meramente acadêmicas, mas questões práticas. Para encerrar, é importante trazer aqui algumas mitigações, algumas exceções que já ocorreram na aplicação da súmula vinculante 24. Então, trago aqui o HC 95.443, julgado pela segunda turma do STF, em que permitiu-se a instauração de inquérito policial para apuração do crime contra a ordem tributária antes do lançamento. Porque naquele caso concreto, era imprescindível a investigação para viabilizar a própria fiscalização tributária, o próprio procedimento administrativo para lançamento do tributo. Então, permitiu-se o inquérito ser aberto antes do lançamento tributário. Pois bem, outra exceção, o HC 108.037 de 2011, julgado pela primeira turma. Interessante também. No caso aqui, foi oferecida a denúncia sem que houvesse o lançamento do tributo. Porém, ao longo do processo penal, o lançamento foi definitivo, ocorreu, foi concluído. Então o ministro Luiz Fux, acompanhado pela maioria, aplicou, no caso, o artigo 462 do CPC, atual 493 do CPC, que diz o seguinte: se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, que é o caso aqui, houve um fato, a conclusão do lançamento tributário, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Então, nessas duas situações, houve uma mitigação no entendimento da súmula vinculante 24, que não permite inquérito, investigação, processo penal, tendo por objeto crimes contra a ordem tributária, antes previstos no artigo 1º, inciso 1 a 4, da Lei 8.137, antes do lançamento tributário. Ok? Para encerrar, vou ler novamente o enunciado que diz assim: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4, da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. É claro, se não há crédito, não há sujeito passivo, não há quantia definida, não há tributo definido. Então, não há que se falar em sonegação. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou,
também te peço, me ajude, curta esse vídeo, comente esse assunto muito interessante, compartilhe e desde já eu agradeço por estar inscrito em nosso canal. Até mais!